Eu faço uma pergunta para você. Já viveu em terra desértica? Já? Será que cresceu, nasceu ou estudou durante uma temporada da sua vida em terra desértica? Se sim, eu fico muito alegre. Se não, então vai aprender muita coisa esta manhã. Por outro lado, já viajou ou então já visitou terras áridas ou semiáridas? Estamos a falar da mesma coisa. As terras áridas ou semiáridas são terras desérticas, lugares que recebem pouca umidade, terras quentes, caracterizadas pelo deserto. Se você já viajou por estas terras, então pode concordar comigo que nestas terras existe um fenômeno importante de se descrever esta manhã. É que muitas vezes quando estás a andar ou a viajar de carro, você pode ver lá no fundo da estrada fogo, espécie de fogo, chamas de fogo. Você vê chamas como se tivesse fogo. Mas ao chegar lá no lugar onde você focou os teus olhos, das conta que não tem nenhuma chama de fogo. Não tem nada ligado ao fogo. Não há chamas, não há nada. Mas esta é a caracterização das terras semiáridas ou áridas. Isto é o que acontece por muitos daqueles que são camionistas, a esta hora, devem estar a dizer, sim, de facto ele está a falar a verdade. Porque eles sabem perfeitamente que isto é a caracterização real das terras áridas e semiáridas. Dá a impressão de que tem água lá no fundo. Dá a impressão de que tem água ou fogo. Mas quando chegamos por perto, damos conta que não tem nem água, nem fogo. É simplesmente o calor. O calor passa esta impressão para todos que andam em terras desérticas. Sabes, nesta terra temos que agradecer muito a Deus porque a salvação não é pelo ver, ouvir, nem pelo que se fala só. A salvação é pelo crer em Deus. Porque se nós fôssemos salvos pelo ouvir, nós ouvimos tanta coisa que não é verdade. Não é verdade o que nós ouvimos. Há pessoas que falam coisas que, numa primeira instância, leva até as nossas emoções a serem alteradas e podemos mesmo tanto ficar alegre ou nos chatear, independentemente do que está sendo relatado para nós, e crermos que o que a pessoa está a dizer é mesmo real. Mas depois de algum tempo, com algumas provas e algumas pequenas pesquisas, damos conta que não passa de uma mentira ou uma fábula ou uma brincadeira qualquer. A salvação não é pelo que ouvimos, não, dizia eu. Também a salvação não é pelo ver. Já falei de ver, não é? Você vê fogo lá no fundo, vê água, mas quando chegar lá por perto, vê que não está. Eu sei que muitos podem experimentar isso essa manhã. Se você sair de casa ou fica na janela de sua casa, olha para o horizonte, vais dar conta que em algum ponto o céu e a terra se tocam. O céu e a terra se tocam. Em algum ponto eles tocam. Mas na verdade eles nunca tocam. Dá a impressão de que eles chegam a um ponto em que eles tocam-se. E as comunidades Khoisan, há registro de que muitas vezes os seus ancestrais, os seus patriarcas, levantaram-se das suas comunidades e despediram as comunidades porque queriam ir ver o fim da terra, onde é que a terra termina, onde é que ela acaba, tocando o céu. E estes são registros reais de pessoas que já tentaram e andaram e nunca mais voltaram para as suas terras. Queridos, a salvação não é pelo que vemos. O que vemos engana, deturpa, nos faz frustrar, porque aparenta uma coisa
mas o que realmente se descreve é outra coisa. Graças a Deus, a fé não é pelo que nós vemos. A fé não é também baseada no que nós sentimos, não. E graças a Deus ela não é consubstanciada naquilo que nós sentimos. Porque se assim fosse, nós sentimos muitas vezes alegres, motivados, muitas vezes sentimos-nos tão bem e muitas vezes sentimos-nos mal. Os nossos sentimentos podem nos mentir, podem nos fazer atrapalhar a vida. Imagine, eu sou o tipo de pessoa que se for ao hospital e visitar doentes, eu posso sair do hospital e ficar uma semana, mas uma semana mesmo, com desânimo. Só de tanto ver as pessoas a sofrer, eu posso ficar uma semana triste, não muito alegre. Isto acontece comigo. Então, se a nossa salvação fosse pelo sentimento, há pessoas que sentem muita coisa e às vezes sentimos simplesmente por causa de uma má interpretação das circunstâncias. Então, Deus e graças a Deus, a nossa salvação não é pelo sentir, não é. A nossa salvação é meramente pelo crer no Senhor, crer nele de todo o coração. Crer, não importa a circunstância, não importa a experiência, não importa a trajetória, não importa o que perdemos, crer somente no Senhor. Aliás, falando de perder, tem-se dito que só se diz que alguém está completamente entregue a Deus olhando para o que ele perdeu. Quando tu olhas para a tua vida, calculas o que tiveste que abandonar, o que largaste, o que deixaste para seguir a Deus, consegues dimensionar a grandeza da tua fé. Consegues dimensionar o quanto tu entregas a tua alma a Deus. Só quando olhamos para o que nós largamos. Alguns largaram grandes postos de trabalho. Outros largaram grandes oportunidades de negócio. Algumas pessoas largaram a família toda porque preferiram não andar na contramão da vida, onde a família quer se dirigir, para andarem sozinhos, seguindo os caminhos e os preceitos divinos. Outros perderam amigos. Tem pessoas, inclusive, que foram mesmo abandonadas e ficaram sozinhas. Eu tenho exemplo de muitas pessoas que a família os rejeitou, os abandonou. E eles andam sozinhos na vida, porque escolheram seguir a Deus. E por que escolheram a Deus? Não veem tal Deus, não tocam nesse Deus, não sentiram nada desse Deus na vida deles, não tocaram em nada, não sentiram a palma de Deus os tocar, o cheiro de Jesus, não sentiram nada, porque creram em Deus de todo o coração, creram na sua promessa, nas suas palavras, confiaram intensamente naquilo que Deus propõe para cada um de nós, como filhos a serem libertos deste mundo. Crer no Senhor de todo o coração. Tendo dito isso, eu quero terminar a minha narrativa dizendo o seguinte: existem coisas certas que nós vemos mesmo que está certo. Nós olhamos mesmo que está certo. Entendemos que está certo. Mas não queremos torcer dizendo que está certo. Porque o nosso coração tem dificuldades em aceitar algumas coisas. É a problemática da terra que nós todos vivemos hoje. É o problema do judeu, do palestino, é o problema do árabe, é o problema do asiático, do americano, é o problema do europeu, é o problema do africano, é o problema de todo mundo. Este é um grande problema.
conhecemos a verdade, conhecemos que isso está certo, isso que estamos a dizer está certo. O que o fulano está a dizer está certo. O que ele está a dizer faz sentido, mas não torcemos a favor daquilo que está certo. Sabe, no tempo de Jesus, havia muitas pessoas que eram sempre contra as palavras de Cristo. Mas quando param um pouco para analisar profundamente o que Cristo dizia, davam conta que Cristo dizia a verdade, que Cristo tinha a orientação certa, que Cristo estava dizendo aquilo que faz perfeito cabimento na vida de qualquer indivíduo. Mas existe uma teimosia propositada que leva homens e mulheres a negarem a verdade, a negarem o que está certo, a negarem o que é correto. E por isso é que eu quero partilhar com vocês Êxodo capítulo 23, versículo 1. Diz assim: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. Versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. O pensamento que eu quero buscar aqui deste texto encontra-se na última parte do versículo 2, que diz que nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número ou a maioria para torcer o direito, torcer o que está certo, torcer o que é correto, torcer aquilo que faz perfeito sentido, aquilo que não é bom, mas é certo, não parece bem, mas é o que é correto. Deus quer que sejamos pessoas que confiemos nele, porque Deus não é só bom, Ele é o certo. Ele é a origem de tudo que é perfeito, que é correto. Não é que pode se ajustar, não. Ele é a perfeição. Deus é a total garantia da perfeição. Mesmo que vivemos num mundo de pecado, uma terra caída, profundamente imergida no pecado, Deus ainda pode fazer com que seres humanos como nós podemos experimentar a beleza daquilo que Deus criou para os seus filhos. Podemos ainda experimentar o amor, a paixão, o gosto por tudo aquilo que é perfeito e que se traduz com exatidão na vida de cada um de nós. Por isso é que Ele nos recomenda que pautemos pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é obviamente correto. Não é aquilo que me parece bem, porque eu ao olhar no deserto vou ver que tem fogo, eu vejo que tem fogo e eu estou a ver que tem chama à frente. Vejo água na estrada, eu estou a ver água, parece que tem água lá em cima. Até às vezes dá a entender que parece o mar, não é? Está aqui por perto. As minhas vistas veem aqui o céu e a terra tocaram-se lá no horizonte. Dá para ver isso. Mas quando formos para lá, vamos dar conta que nada daquilo que nós pensávamos é. Deus quer que sejamos homens que pautemos pelo que é perfeitamente correto, que faz todo sentido, o que é justo, o que é moralmente certo. E para isto temos que confiar somente no Senhor. Falando da confiança no Senhor, então leva-me para o segundo texto que eu quero partilhar com vocês essa manhã. E este é o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. E eu quero tomar a leitura. E ele diz assim, esse é um dos textos favoritos para mim. Eu quero partilhar isso com você. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque há pessoas que apegam-se muito, confiam muito no seu próprio intelecto, à minha experiência, à minha família, à minha tribo, à minha região.
na minha cor, a minha empresa, a minha trajetória acadêmica, a minha experiência de comércio. Quer dizer, agarramos-nos sempre naquilo que é o nosso próprio entendimento cultural, científico, religioso, experiência de fé. Não, na igreja onde eu passei, não, eu quando dirigi aqui, eu quando fiz aquilo, eu quando fiz... Nós confiamos sempre naquilo que é um vazio, não é? Confiar em nós mesmos. Aqui diz que não te estribes no teu próprio entendimento. Confie sempre no Senhor. Versículo 6 diz que reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas da sua vida. O Senhor é tão misericordioso, Ele é tão bom, que esta manhã Ele está a falar para alguém no Cubango, no Namíbia, talvez está a falar para alguém fora das nossas fronteiras. Talvez está a falar também para o meu próprio coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor. A salvação vem pelo crer. Confiar no Senhor de todo o coração. Nunca duvidar do Senhor. Mesmo quando a cultura diz o contrário, mesmo quando a tua experiência diz o contrário, mesmo quando a tua tradição diz o contrário, confie somente no Senhor. E diz que confiando no Senhor e não te apegando nos teus próprios entendimentos, na tua própria experiência e cultura, diz que fará com que o Senhor endirete todas as coisas que tiverem tortas no teu caminho. O Senhor fará trazer bênção para o teu caminho. Ele vai fazer com que a tua vida seja uma vida que se define como vida de um filho de um Deus eterno. Uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de abnegação, uma vida que é coroada de frutos do Espírito Santo. Mas tão somente se nós dedicarmos a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa experiência, a nossa vida toda, em todo o seu sentido, a Deus. Confiar nele de todo o coração. Deus te possa